paz, irmãos. Todos felizes e animados? Vai ser um tempo diferente que nós teremos ao longo de algumas semanas. Para isso, irmãos, eu já convido logo de cara a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Antes da gente fazer essa leitura, aí eu vou fazer alguns comentários sobre como que vai funcionar esse nosso tempo. Apocalipse 1. Vamos começar do começo, então. A ideia é que ao longo de 7 aulas a gente passe pelo livro inteiro. Só que para passar pelo livro inteiro em 7 aulas, a gente vai precisar ver algumas coisas separadamente. Não dá tempo de eu ler com os irmãos os 3 capítulos em todas as aulas. E também tem alguns outros textos que não dá tempo de eu pegar e ler com os irmãos. Para a aula de hoje está tudo certo. Hoje a gente vai ficar aqui nos 3 primeiros capítulos de uma forma bem tranquila. Mas a partir dos próximos eu vou indicar já quais são os textos para ler durante a semana. Geralmente são 3 capítulos. E se precisar de alguma coisa adicional, eu também aviso. Certo, irmãos? Então, veremos bastante coisa, mas vai ser divertido. Eu achei bem interessante os irmãos terem feito a escolha por estudar o Apocalipse, porque é algo que a gente não costuma fazer com frequência. E isso não é uma característica só da nossa igreja, é uma característica meio generalizada de deixar o livro do Apocalipse lá, guardadinho de lado, por causa geralmente de dificuldades de compreensão, de parecer que alguns símbolos não necessariamente fazem sentido, e vem para cá e vem para lá. Então acaba ficando meio ali, a gente fica prestando atenção nas outras coisas, nos outros textos, e a gente acaba deixando isso por último. Só que ele faz parte da Bíblia, sim ou não? Sim. Então ele se faz igualmente importante na questão de leitura e estudo desse texto, certo? Mas a gente tem poucas situações em que a gente parou para fazer algum estudo ou alguma pregação sobre isso. As pregações sobre o Apocalipse, elas acontecem, mas se os irmãos pararem para lembrar, geralmente elas são entre os capítulos 2 e 3. Fiz a série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Porque é a parte que nós temos mais familiaridade mesmo, assim, a igreja no total, não nós, só a 11ª. A igreja cristã no total, a gente tem uma familiaridade maior com a parte das 7 igrejas. A gente consegue fazer paralelos entre a vida daqueles irmãos e a nossa, a vida daquelas igrejas e a vida da nossa. Então, ali a gente vê as coisas de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais prática. Só que o que vem do capítulo 4 para frente dá um nó. Então, hoje, como aula introdutória, vai ser mais tranquilo mesmo. A gente vai estudar os capítulos de 1 a 3, mas a partir do 4, que é na semana que vem, 4 a 7, aí a gente vai começar a ver algumas outras dificuldades. Talvez a gente encontre os principais pontos de diferença naquilo que a gente pensa. Mas vai dar tudo certo, irmãos. Primeiramente, irmãos, conforme está aí nas folhinhas dos irmãos, o Apocalipse, ele foi escrito para ser um livro de esperança. Um livro feito para as pessoas terem no que se apegar num momento muito difícil, num momento em que a igreja estava sendo perseguida. Esse livro, ele foi escrito por volta, as maiores teorias dizem que foi escrito por volta do ano 90. Então, início do cristianismo, perseguição bombando, todos os apóstolos já mortos, tirando João. Então, era um momento em que a igreja precisava de palavras de consolo. E o livro do Apocalipse, ele traz isso. Ele traz palavras de consolo e não necessariamente coisas para deixar a gente confuso. Certo? A gente vai ver isso logo na aula de hoje, alguns desses aspectos. Outra coisa, irmãos,
Agora falando sobre a interpretação do Apocalipse em si, principalmente considerando que a gente teve uma outra série de aulas sobre interpretação, vamos falar sobre o Apocalipse em si. O Apocalipse, ele virou uma série de estudos separados, porque quando estávamos fazendo a série de hermenêutica, e a gente foi escolher que tipos de textos nós íamos aprender a interpretar, o Apocalipse surgiu, o nome foi ventilado, só que ele é muito diferente e muito especial para a gente conseguir pensar nele. Ele tem um gênero totalmente específico, ele usa uma linguagem totalmente específica, e no caso do livro do Apocalipse, conforme João escreveu, ele tem uma estrutura que é diferente. Então os irmãos podem ver aí, logo aí na primeira página, vejam perto do finalzinho, que tem uma estrutura aí separada em 7 linhas. Estão vendo? Aí estão divididos os capítulos. E é essa ordem e essa divisão que a gente vai utilizar ao longo das aulas. Cada uma das aulas a gente vai usar uma dessas sessões aí. Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque foi notado que o livro do Apocalipse, ele não foi escrito para ser lido de uma forma linear. Como eu coloquei como exemplo, o capítulo 4, ele não é uma continuação direta do capítulo 3. E assim por diante. A gente não tem os capítulos todos sendo lineares entre si. Por quê? A gente vai ver ao longo das aulas, porque se eles forem lineares, o mundo acaba várias vezes. E Jesus volta várias vezes. E isso não dá para acontecer. Os ímpios são destruídos várias vezes. Os salvos são resgatados várias vezes. Então, os outros textos bíblicos indicam que Jesus voltará uma vez, resgatará a sua igreja uma vez. Os ímpios serão destruídos uma vez. Então não dá para a gente pegar só o livro do Apocalipse e entender que é possível que várias vezes aconteçam esses eventos. Desde o início da história da igreja, a gente percebeu, os teólogos antigos, a gente não sou tão antigo assim, né? Não tenho 2000 anos de idade, mas perceberam, e era normal na cabeça do povo, de que o livro do Apocalipse, ele foi escrito em 7 sessões paralelas. Está aí em destaque o termo paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo significa que cada uma das 7 sessões, as 7 divisões aí, elas todas estão falando sobre o mesmo evento, uma do lado da outra, só que cada vez que a mesma história é recontada, ela apresenta um aspecto diferente. Eu vou falar o mesmo exemplo que está aí no texto. Imagine que se a gente estivesse olhando para cá, para o templo da igreja, cada pedaço aqui a gente tem uma coisa diferente. Se eu fosse pegar o celular para tirar foto aqui, ó, dessa área, onde a gente tem o telão, a mesa, esse vaso e aquele retorno ali, aquela caixa de som, eu poderia chegar, tirar uma foto dessa parte, e essa parte, ela representa aqui o templo, não representa? Essa foto representaria, mas ela representa o templo completo? Se eu tirar uma foto ali, ó, onde está a mesa de som, o computador, representa o templo, representa, mas representa ele completo? E assim para as outras coisas todas. Quando, por exemplo, o que a gente costuma ver aqui na igreja, quando vai ter um lançamento de algum acampamento, os irmãos que vão visitar as chácaras filmam e fotografam, né? E passam o conjunto todo de vídeos e fotos para todos verem, de ângulos diferentes, de lugares diferentes. Porque se chegasse na porta da chácara e tirasse uma foto, a gente ia ter noção daquilo que os outros irmãos foram ver? Não, por isso são tiradas várias fotos diferentes, de posições diferentes, de ângulos diferentes, para tentar dar a dimensão da coisa. O livro do Apocalipse, conforme essa estrutura que eu estou propondo para os irmãos, ele foi feito dessa forma. É contado 7 vezes, para cada uma das 7 vezes mostrar um aspecto diferente, para que no final a gente consiga enxergar o todo. Entende, irmãos?
Então, o mundo acaba, igual eu falei, o mundo acaba várias vezes no Apocalipse? Acaba, se a gente ler de forma linear. Por que ele acaba várias vezes? Porque numa das vezes mostra o mundo acabando de uma forma, por um ângulo, na outra vez mostra por outro ângulo, e assim por diante. A volta de Cristo por um ângulo, por outro e por outro, e assim por diante. Entenderam, irmãos? Então, a proposta para os irmãos, e talvez seja algo que logo de início causa estranheza para os irmãos, é isso. A gente não vai lidar com o Apocalipse com um livro igual Gênesis, em que a gente pega do capítulo... Gênesis tem 50 capítulos, né? A gente pega do 1 ao 50 e a gente vê uma história linear. O Apocalipse não é assim. Justamente pelos aspectos que eu falei. Tem repetições. Jesus Cristo voltaria várias vezes. O mundo seria destruído várias vezes. Os ímpios várias vezes. A gente percebe que está falando da mesma história de ângulos diferentes. Então hoje a gente vai ver o primeiro desses ângulos. Certo, irmãos? Vai ser divertido a gente ver esses ângulos. Para a gente começar, e tendo a vantagem de, como o pastor falou, de que aqui na igreja foram estudadas as cartas das 7 igrejas, a gente vai se focar hoje principalmente no capítulo 1. É o capítulo de abertura, a introdução de todas as coisas, e dali a gente vai retirar bastante coisa. Certo, irmãos? Então, em geral, a gente costuma olhar mais os capítulos 2 e 3, só que agora vamos nos focar no 1. O 1, ele já começa com linguagem diferente, com imagens e símbolos diferentes, e a gente vai olhar ele aos poucos. Certo, irmãos? Certo. Se eu não me engano, é que eu fiquei sem folha, não tem problema. Se eu não me engano, está na próxima de vocês, as divisões que a gente vai usar. Acho mais importante os irmãos acompanharem. Certo? Então, a gente vê essas divisões. As divisões do capítulo 1. Qual que é a primeira divisão que aparece aí para os irmãos, conforme está escrito? A gente vê, eu destaquei a palavra revelação, mas qual que é o título? Autor e assunto. Título, autor e assunto. Logo aí, agora, eu vou sempre ficar voltando ao texto bíblico, tá, irmãos? Então fiquem com o Apocalipse 1 aberto. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro, só que a gente vai ler de forma fatiada. A gente não vai fazer aquela leitura que a gente lê tudo e depois vai voltando. A gente já vai fazer a leitura com a explicação dessa vez, certo? Então vejamos só, irmãos. Essa primeira divisão aí, que é título, autor e assunto, quais são os versículos que estão marcados para a gente ler primeiro? 1 a 3. 1 a 3. Posso ler os versículos de 1 a 3? Os irmãos acompanhem. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse é o nosso ponto de partida. Essa é a abertura do livro do Apocalipse. Eu não sei se os irmãos já têm essa noção, mas, por exemplo, os livros bíblicos, a gente sabe que eles não foram escritos como livros, assim, páginas e tal. Eram rolos. A gente vai ter esse conceito dos rolos de texto várias vezes ao longo dessas aulas. Eram rolos de texto. E geralmente, essa saudação, igual a gente vê essa saudação aqui, esses 3 primeiros versículos, apareceria na parte de fora do rolo. O que já dá para ver. Então a gente já vê quem que escreveu, a quem é endereçado, o porquê. A gente já vê logo na abertura. Igual as cartas paulinas, sabe? Paulo, apóstolo ou servo do Senhor Jesus Cristo, à igreja da Galácia, por exemplo. Então aparece logo do lado de fora. Só que aí quando desenrola que a gente vê o problema. Nessa primeira parte, eu já deixei para os irmãos a primeira palavra. Qual que é a primeira palavra desse texto? Revelação. Revelação. Revelação em grego
aí para os irmãos terem familiaridade com o alfabeto grego, está escrito aí também, é Apocalipse. Revelação é Apocalipse. Ou seja, por alguma razão, é da língua portuguesa que esse livro se chama assim. Nas outras línguas, é Revelação. Em português, nós usamos Apocalipse. Mas Apocalipse significa o quê? Tirar o véu. Revelação, tirar o véu. Revelar. Tirar o véu. Botar às claras alguma coisa. Descortinar, descobrir. Revelar mesmo. Deixar claro. A gente tem a noção de que o Apocalipse ele é construído por cima de símbolos e imagens justamente para não entender. Mas o caso não é esse. A ideia do Apocalipse é deixar tudo claro. Nós temos a dificuldade de perceber isso, porque essa linguagem era comum para o povo no início da igreja, principalmente para os judeus, principalmente para eles. Mas no início da igreja, essa linguagem era comum. Para nós já não é mais. Por isso nós achamos que as coisas estão encobertas. Mas não, esse livro ele serve para descobrir as coisas. Então a gente tem aqui que é uma revelação. Esse Apocalipse, igual uma vez que eu estava conversando com o pastor, depois que ele voltou do congresso que ele foi, essa revelação é de quem? O Apocalipse é de quem? De quem que a gente costuma falar? A gente fala que o Apocalipse é de... A gente fala que o Apocalipse é de João, mas a revelação é de quem? Espírito Santo. Mas vejam só, olha as primeiras palavras do versículo. Revelação de Jesus Cristo. O João não é autor do livro. Exato, o João não é nem o autor do livro. O próprio Jesus. A gente fala Apocalipse de João, a gente pode falar. Escrito aqui. O João escritor. Está escrito Apocalipse de João na Bíblia. É a forma com que a igreja fala. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Título. Não, está escrito Apocalipse de João. Assim, bem grande, Apocalipse de João. Sim, na Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil pegou e escreveu isso. O João, o apóstolo João, o apóstolo amado lá, ele não escreveu meu Apocalipse ou Apocalipse de João. Ele escreveu o quê? Revelação de Jesus Cristo. Interessante que assim, não está escrito, mas está no título. Só que a gente tem que lembrar que o título não é inspirado, né? Porque quando foi escrito a Bíblia. Exato. É algo que eles colocam para dar um entendimento, mas muitas vezes pode confundir. A nova versão internacional já não coloca, ela só coloca Apocalipse. A minha versão, que é a revista atualizada, ela coloca Apocalipse de João. Mas quando a gente olha pro texto, diz o quê? Revelação de Jesus Cristo. Quem é o autor? Jesus Cristo. Temos esse ponto de partida? Temos, né? Então vamos lá, Revelação de Jesus Cristo. Então a gente tem o que é este livro, é uma revelação, é deixar as coisas claras, e a gente tem a autoria. O autor é Jesus Cristo. Aí a gente segue, que Deus lhe deu para... Agora o assunto do livro, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, a revelação não é para o mundo, é para a igreja. Exatamente. Essa revelação, ela teve destinatário específico. Ela não é para o mundo. De fato, ela é para a igreja. E para quê? Para avisar e mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Agora imagina só, esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. O em breve deles passou 2000 anos para nós já quase. Então se para eles estava breve, quanto mais para nós. Entende, irmãos? Então vamos lá. Temos o que é o Apocalipse, temos o autor e temos o assunto. Aqui, esse é o assunto. E a gente tem a autoria de Jesus e depois fala que um anjo notificou João sobre essas coisas. Até aí tudo bem, né? O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo que viu. Aí, no versículo 3 tem outras informações que a gente tem que tirar. Primeira coisa, tem uma bem-aventurança. Os irmãos sabem o que são bem-aventuranças? Sim.
indicadores da verdadeira felicidade, da felicidade que só Deus pode dar. Assim como em Mateus 5, aquelas bem-aventuranças todas, está mostrando a verdadeira felicidade, não a felicidade no padrão que a gente tem aqui terreno. Então, bem-aventurados ou felizes de verdade, aqueles, agora olha só, que leem e aqueles que ouvem as palavras. Os irmãos têm costume de ler o Apocalipse? Às vezes. Agora o leem e ouvem, ele tem um desdobramento, porque na época em que esse livro foi escrito, ele foi enviado às 7 igrejas, a gente já vai ver isso, e era assim, não tinha máquina de Xerox, e essa mensagem tinha que correr para as 7 igrejas rapidamente. Então, acontecia o que nós estamos fazendo, o povo se reunia todo, era como se fosse assim, o pastor chegando no final do culto falou assim, ele chegasse e falasse assim, pessoal, o apóstolo João mandou uma carta pra gente, semana que vem ninguém falta que eu preciso ler. Se reunia todo mundo, aí nosso querido Rubens chegava na frente da igreja toda e lia, palavra por palavra, pá, até o final. Aqueles que leem. O povo não necessariamente era leitor, tem esse aspecto também, mas tinha a pessoa que leu para a congregação. A gente tem dificuldade de pegar 2, 3 versículos para ler, mas se a gente pensar no Novo Testamento, as cartas todas, elas foram feitas para ler num tapa só, todas elas. Romanos e 1 Coríntios, que são enormes em comparação com as outras cartas, foram lidas num tapa só para o povo. Viu como o pastor misericordioso divide em séries, né? Viu só? E o povo reclama. Agora imagina o Apocalipse, essa quantidade toda de capítulos. Alguém chegou na frente da igreja toda e começou a ler tudo. E quando acabou, enrolou e mandou para a próxima igreja. Que o povo se reuniu, leu tudo, enrolou e passou para a próxima, e assim por diante. Assim que foi feito. Aí é que tá. Anotou quem conseguia, memorizou, mas olha só, aqueles que leem são bem-aventurados. No nosso caso, nós todos somos leitores do Apocalipse. Então a gente participa de uma forma diferente do que muitos dos leitores originais. Aqueles que ouvem, porque alguém lia e outras pessoas escutavam. Só que não passava só pelo ler e ouvir. Guardar. Tem o guardar. Temos versículos sobre guardar a palavra de Deus, né? Guardei a sua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Em muitos momentos pode ser que a gente tenha uma concepção até pecaminosa sobre como o mundo vai acabar. Naquela época havia muito analfabeto, né? Sim. Não sabia ler, né? Hoje existem muitos preguiçosos. Exato. Existiam muitos analfabetos, agora existem muitos preguiçosos. Isso é verdade. Isso é verdade. Hoje em dia, se a gente quiser pegar para ouvir, a gente também tem. Abre no YouTube. Eu abri para ver, tem de 1h20 até 2 horas a duração do vídeo, a gente pega o livro inteiro. Na voz do Cid Moreira está em 2 horas, porque ele é lento. Mas em outras. É verdade. A gravação ainda é lenta. Mas. Os aplicativos de Bíblia também. Eu gosto de pôr o áudio e eu seguir na Bíblia e grifando. Eu também gosto, irmãos. Isso é uma dica muito boa para quem tem dificuldade de ler a Bíblia. Coloca o áudio e acompanha junto. E vou grifando ainda. Isso ajuda muito. Eu gosto. Te dá noção de tempo também, mas ajuda a compreender. Pode pausar, voltar, ler de novo. Sim, isso ajuda bastante. Então, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Aquilo que nós estudaremos aqui, o importante não é só a gente parar no estudo. Temos que guardar. E o guardar, ele passa pelo praticar aquilo que nós estudaremos. Certo, irmão? Então vai ser interessante. Vamos lá. Agora, finalizando o versículo. E guardam as coisas nela escritas, nessa profecia aqui. Pois o quê? Pois o tempo está próximo. Sensação de urgência.
As coisas que está escrevendo aqui, ó, prestem atenção agora, leiam agora, ouçam agora, guardem agora, porque está na porta, vai acontecer. Vai acontecer logo. É uma mensagem urgente para nós. Não tem tempo para a gente perder. A gente tem que ouvir, ler, guardar agora. Igual eu falei anteriormente. Se o breve de 2000 anos atrás chegou até aqui, quão mais breve é agora? Entende, irmãos? Essa mensagem, ela não é uma mensagem do Apocalipse, não é uma que assim, quando eu for um pouco mais velho, quando eu conhecer mais, quando eu for um pouco mais experiente, aí eu leio e estudo ela. É breve. Você tem que ouvir, ler e guardar agora. Tem que entender essas coisas já. Não tem tempo para esperar. Quando, sei lá, quando eu tiver alguns anos de vida cristã, aí sim eu vou parar para ler o Apocalipse. Não dá esse tempo não. É breve. As coisas têm que ser feitas já. Então, essa é a nossa primeira divisão. Segunda divisão qual que é, irmãos? De acordo com o texto aí que os irmãos têm. Aí a gente vê uma coisa legal, o 4 a 6, né? Os versículos 4 a 6. A gente vai ler aqui e os irmãos vão perceber uma coisa legal, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. A saudação comum da igreja, né? A graça e paz. A gente sabe que a graça e paz são dádivas de Deus. Os próprios versículos mostram que são coisas completamente independentes do ser humano. Então a gente tem a graça e a paz como características daqueles que foram alcançados por Deus. Por isso que nós nos saudamos assim. Porque somos o povo alcançado pela graça e a paz de Deus. Então vejam só, a graça e paz a vós outros. Agora, ó, da parte, ou seja, de quem que é a graça e a paz? De quem que vem essa graça e paz? Daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que era e há de vir, esse texto do Apocalipse, ele coloca Cristo o tempo todo desse jeito. Só que eu coloquei para os irmãos aí no texto do estudo outra referência. Eu coloquei Êxodo 3, em que a conversa de Deus com Moisés, no momento do chamado de Moisés. E Moisés pergunta assim: mas eu vou falar que quem me enviou? Aí Deus fala: não, fala que eu sou. E o eu sou te enviou. O eu sou, ele tem essa noção de eternidade. Ele significa: eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu fui o que eu fui. Ele não tem tempo. Eu farei o que farei, estarei onde estarei. O eu sou, ele carrega tudo isso ao mesmo tempo. E aqui a gente vê essa mesma noção de eternidade. Aquele que é, que era e que há de vir. O eterno. O Deus eterno. Agora a gente começa as tretas do Apocalipse. Vamos lá. Da parte dos 7 espíritos. E agora? Da parte dos 7 espíritos. Será que a gente consegue contar todos os 7? Mas é brincadeira. A primeira noção numérica e simbólica que a gente tem no Apocalipse é essa daqui. Eu não coloquei no texto dos irmãos, eu deixei para os irmãos anotarem e registrarem da forma com que acharem que vai funcionar melhor. Mas a primeira referência simbólica que a gente tem é a do número 7. Número 7, essa talvez seja que os irmãos mais saibam o que significa. O que significa o número 7 nas Escrituras? Aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno, aquilo que é completo. Os 7 espíritos, percebam que espírito está com E maiúsculo? Os 7 espíritos é a plenitude do Espírito Santo. É o Espírito de Deus completo. Não é uma característica do Espírito Santo, é ele pleno. Essa questão de 7, a gente tem na Bíblia desde o início, desde o próprio Gênesis mesmo. Em quantos dias o mundo foi criado? 7.
Ativamente, Deus dando ordens para as coisas acontecerem, foi em 6. E no 7º, descansou. Mas esse 7º do descanso, ele completa o ciclo. Então a criação ficou completa em 7 dias. A gente vai perceber, durante esses estudos, que o número 6, nessa questão de contar até 7 para ser completo, o 6º a gente vai perceber que ele sempre tem algo grandioso para acontecer. Por exemplo, vou pegar o exemplo da criação. No exemplo da criação, a gente tem a criação do ser humano no dia 6. É o ponto alto da criação. O ser com quem Deus se relacionará de forma consciente. E a gente vai ver aqui no livro do Apocalipse que a 6ª parte das coisas, por exemplo, o 6º selo, a 6ª trombeta, essas coisas todas, o 6º é sempre algo pá! Geralmente as destruições do mundo vêm no 6, aqui. E o 7º, assim como o 7º dia da criação foi o dia de descanso, o 7º selo, a 7ª trombeta, é um momento de paz, em que Cristo reina plenamente. Então a gente vai ver isso ao longo das nossas semanas. Então, da parte dos 7 Espíritos, então a gente já falou de Deus Pai, agora a gente está falando do Espírito Santo, que se acham diante do seu trono. O Espírito está diante do trono de Deus, ou seja, está ali também. E da parte de quem mais, no versículo 5? Percebam que aqui, a graça e a paz, ela passa pela Trindade inteira. O Pai eterno, o Espírito de Deus, que a gente sabe que é o Consolador, é aquele que nos capacita, que nos habilita, que nos cela, e Jesus Cristo. Só que sobre Jesus Cristo, ele ainda dá mais definições, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus andou pela terra testemunhando a respeito do Pai, e de si mesmo, e de sua missão. A fiel testemunha. Jesus, mesmo ali, onde ele estava no seu momento máximo de aflição antes dele ser preso, ele continuou fiel. Se possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele foi fiel até o fim. O primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos significa o primeiro que morreu. É o primeiro que morreu e ressuscitou num corpo glorioso. A gente tem muitas ressurreições na Bíblia. Só que ressuscitar com um corpo glorioso, até agora só aconteceu com um. Só Jesus. O primogênito dos mortos. Lázaro morreu de novo. Sim, Lázaro morreu de novo. Quando Jesus morreu, os evangelhos colocam que uma galera foi ressuscitada. Quando Jesus morreu, saiu tanto poder que uma galera foi ressuscitada, teve tremores de terra, teve de tudo. Essa galera toda morreu depois. Mas Jesus é o primogênito dos mortos que ressuscitou e está com seu corpo glorioso. Sim, aquela descrição que Paulo coloca em 1 Coríntios 15, do novo corpo, e toda aquela descrição que ele dá, só uma pessoa tem até agora. A primícia dos que dormem. Só Jesus Cristo tem essa característica. Por enquanto. Mas ele é o primogênito, o primeiro gerador dessa forma, para que outros também participem. Agora, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Outra tradução coloca o rei dos reis. Ou seja, as pessoas mais poderosas da terra são bem menores que Jesus. Em todas as eras. Todos eles são muito menores do que Jesus. Certo? Jesus, ele veio à terra como o servo sofredor, pobrezinho, aquelas coisas todas que a gente sabe. Mas ele não carrega mais essa característica. Um império o crucificou, mas depois ele se colocou como maior do que esse império. Entende? Eu coloquei como referência Filipenses
2, de 5 a 11, né? Que é o texto da humilhação de Jesus. É Paulo descrevendo a humilhação de Jesus, que ele se esvaziou de sua glória, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, tornando a forma de servo, e morreu, e depois ressuscitou e ganhou um nome que estava acima de todo nome. Então, Jesus cumpriu esse caminho todo. E hoje em dia, ele não é mais o servo sofredor. Ele agiu como servo sofredor? Sim, mas ele não é só aquilo. Tem outro texto que a gente vai ver que as duas realidades existem. Mas ele não é só aquilo. Não parou nisso. Hoje, ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é maior do que tudo e todos. Sim. Fala que para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa. Nesse texto que você falou. Exatamente, o finalzinho ele fala isso. Então, ali, nesse texto aqui, a gente percebe que são características do que já acontece. Jesus, outra referência que eu coloquei é Mateus 28, 18. Jesus, antes da grande comissão, disse: eis que foi-me dada autoridade, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí depois ele fala: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, toda a autoridade nos céus e na terra está com ele, está nas mãos dele. De mais mim, está na mão de Cristo. Certo? A gente vai ver ao longo dessa exposição do Apocalipse que aquela situação de Jesus assim: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, é uma situação que não acontece mais, porque tudo já está na mão de Jesus. Ele que define quando que as coisas vão acontecer a partir dali. Mas isso eu vou deixar para semana que vem, porque vai ter uma bombinha legal semana que vem para vocês. Certo, irmãos? Versículos 7 e 8, qual que é o subtítulo? A volta de Jesus glorioso. Outra característica que esse capítulo 1 nos traz: como que vai ser a volta de Jesus? Logo no início do livro. A gente não precisa chegar no capítulo 21 para saber como que Jesus vai voltar. Está falando aqui, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassarem, o transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, o que a gente sabe sobre a volta de Jesus? Uma volta gloriosa, secreta? Não. Todo olho verá. Até quantos o transpassaram? Esse é um conceito lá do profeta Zacarias, no capítulo 12. Aqueles que transpassam a Jesus são aqueles que o querem morto. Quem o quer morto? Quem quer Jesus morto? Todos os ímpios. Até os ímpios verão a volta gloriosa de Jesus. E como a Marilza leu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Até os ímpios. Os santos dirão isso, né? Dobrarão os joelhos e clamarão de alegria. Os ímpios dobrarão os joelhos e clamarão de desespero. E o motivo do desespero a gente já vai ver nos próximos versículos. E o versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim. Se ele é o princípio e o fim, o que está fora dele? O que tem fora do princípio e do fim? Nada. Não tem como. Ele é tudo. Tudo. Ele se tornou tudo. Se esvaziou para no final se tornar tudo. Agora a gente vem para os versículos a partir do 9 a 11, se eu não me engano, né? Qual que é o subtítulo? Situação de João. A situação de João. A gente fala Apocalipse de João, mas só agora que a gente vai saber o que aconteceu com João. Até então, o João estava lá. Agora a gente vai falar do João.
Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, João, ele não coloca aqui, eu, o apóstolo João, aquele que reclinava a cabeça em Jesus, aquele que Jesus chamava de apóstolo amado, aquele que é o único que sobreviveu porque eu sou o cara. Não, ele se colocou pequeno como todos os outros irmãos em Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. A igreja estava sendo perseguida e estava sofrendo, ele também estava. Agora a gente vai ver a natureza da tribulação dele, ó. No reino e na perseverança, ou seja, ainda que as tribulações estivessem acontecendo, ele continuava sendo um súdito do reino e perseverante na mensagem de Jesus. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha prisão do Império Romano. Ela ficava pertinho de Éfeso, mas ela era uma ilha prisão, ou seja, ele estava afastado de tudo. Quando a gente fala ilha prisão, eu já vi gente perguntar assim, então como que essa carta chegou? A ilha prisão no sentido de exílio, mas não necessariamente ele estava acorrentado, não, ele estava lá, ele não podia pisar no império, era isso. Ele estava lá em Patmos, ó. Achei-me na ilha de Patmos, por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo amado, ele deixou de sofrer por ser o apóstolo de Jesus Cristo? Estava sofrendo do mesmo jeito. No caso dele, aconteceu que ele estava vivo. Deus quis que ele estivesse vivo. Todos os outros tinham morrido, até o Paulo veio depois. Mas o testemunho de Cristo, viver por Cristo, não isenta a gente de dificuldades e tribulações. Jesus avisa nas bem-aventuranças, que é uma certeza de que vai ter. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem por meu nome. Então, é uma certeza de que isso vai acontecer, de várias formas possíveis. Viver a Cristo traz perseguição, mas percebam que ele não perdeu a esperança. Ele não abandonou a Deus. Pois é. Exatamente. A gente se sente atribulado por essas coisas, né? Do dia a dia. Mas o caso dele, assim, é complicado falar do período apostólico, porque a gente tem muita tradição que, como não está escrita dentro da Bíblia, algumas coisas a gente aceita como verdade e outras é complicado. Por exemplo, diz que André, o apóstolo André, ele foi crucificado em X. Por isso que ele fala, a cruz de Santo André tem esse formato. Outros apóstolos foram de ponta cabeça, mas a Bíblia não diz isso, entende? No caso de João, o que a gente tem de tradição é que ele foi envenenado mais de uma vez e não morreu. Aí, já que ele era um cara que não morria, jogaram em Patmos e deixa lá. A tradição também diz que depois da escrita do Apocalipse ele ainda voltou para Éfeso. A história dele não acabou ali, mas para este momento Deus quis que ele estivesse lá, certo, irmãos? Lembrando que se ele foi para lá, foi pelo controle de Deus. Quando ele saiu, foi pelo controle de Deus. Se ele foi preservado para chegar até lá, foi pelo controle de Deus. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a Jesus, o Rei soberano sobre os reis da terra, certo? Então olha só, versículo 10. Achei-me em espírito, ou seja, eu não foi no corpo. Ele não participou das visões que a gente vai ver em corpo. Ele foi em espírito, ou seja, teve visões. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Quando que é o dia do Senhor? Domingo. Essa mensagem foi dada no domingo para ele. Achei-me no dia do Senhor, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, ou seja, uma voz que não dava para ignorar, uma voz que não dava para não ouvir, ele tinha que ouvir.
Tinha que acontecer. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. O que significa 7 mesmo? Plenitude. O que são as 7 igrejas, então? Todas as igrejas. As 7 igrejas aqui, que a gente vai ver depois, elas representam toda a igreja de Jesus Cristo. Toda ela. Não tinha igreja só nesses lugares aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não tinha só 7 igrejas. Tinha um monte. Só que essas 7 representavam aquilo que Jesus queria dizer. Inclusive a 11ª IPI de Sorocaba. Exatamente. Em todas as eras. Em todas as eras. Então, ó, escreve livro e manda 7 igrejas. Ou seja, mande para... Igual o pastor falou no início. Não manda para o mundo. Manda para o meu povo. Essa mensagem é para o meu povo. Igual a regra de hermenêutica que a gente aprendeu. Isso tinha que fazer sentido primeiro para os leitores originais. Tanto que nos capítulos 2 e 3 fala especificamente: vocês da igreja tal. Fazia sentido para aquela 7, mas também fazia sentido para o restante das igrejas em todas as eras. Certo, irmãos? Certo. Tanto que, como eu falei, a gente tem mais intimidade com os capítulos 2 e 3, porque a gente consegue fazer associação. A gente consegue nos colocar no lugar dessas igrejas. Porque as mensagens são atuais para nós hoje. Certo, irmãos? Então vamos lá. Ó. Agora o próximo trecho é qual? Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. A aparência de Jesus. Versículos 12 a 16. Vou recapitular uma coisa. Jesus veio à Terra com que forma? Humano. A gente sabe como o ser humano é, né? Nós somos seres humanos também. Sabemos como que é o braço do ser humano, a gente sabe qual é a perna do ser humano, a gente sabe qual é a cabeça do ser humano, qual é a língua do ser humano. A gente sabe o que é um ser humano. Certo? Jesus Cristo, tendo morrido e ressuscitado, sendo 100% Deus, como Ele é, e 100% homem, como Ele é, Ele deixou de ser humano? A gente sabe que depois da ressurreição dele, Ele ficou mais 40 dias na terra. E teve contato com seus discípulos. E foi reconhecido pelos seus discípulos. Alguns com um pouquinho de dificuldade, mas foi reconhecido pelos seus discípulos. Ou seja, Jesus continuou sendo homem. Certo? Podemos ter isso em mente? Agora vamos para o texto. Versículo 12. Lembrando, ele ouviu uma voz como de trombeta, né? Falando para mandar a mensagem para as 7 igrejas. A voz como de trombeta, a voz irrecusável, disse, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Ó. Voltei-me, João se virou, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros. A gente está no Brasil, né? Sabe aquele candelabro com 7 espaços para vela que a gente costuma ver geralmente em igreja pentecostal e neopentecostal? É isso. Beleza? Viu 7 desses. 7 candelabros de ouro. O ouro para representar pureza, para representar valor e dignidade. Então viu 7 candeeiros dignos. E o candeeiro serve para quê? Para que se usa um candeeiro? Iluminar? Sim, para colocar vela para poder iluminar. No próprio Sermão do Monte, Jesus coloca: vós sois a luz do mundo. E tal. A gente vê, no próprio capítulo 5, tem usando a expressão só que ele não fala candeeiro, ele fala, acho que candelabro. Colocando esse aspecto. O povo de Deus, a igreja de Deus, agora já explicando o que é o candeeiro de ouro, né?
A igreja é representada nesse candeeiro. As 7 igrejas são representadas nesses 7 candelabros aqui, nesses 7 candeeiros. Por quê? Porque a igreja tem que fazer luz. A igreja, nesse mundo obscuro que nós vivemos, tem que iluminar. Por isso que são representados esses candeeiros. Então, ó, vi 7 candeeiros de ouro, versículo 13. E no meio dos candeeiros vi um semelhante a filho de homem. Vi um ser semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Colocando de forma mais simples possível, estava com roupas nobres e chiques, que demonstravam poder e glória. Roupas de rei e sacerdote. Certo, irmãos? Então, no meio dos candelabros, tinha alguém vestido como um rei ou sacerdote ali. Agora, que as coisas ficam interessantes a partir do versículo 14. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve. Os cabelos brancos. Aí, eu coloquei na folha dos irmãos, separadinho, o significado de cada uma das coisas. Mas os cabelos brancos, eternidade, experiência, sabedoria, nesse sentido. Cabelos brancos nesse sentido. Os olhos como chamas de fogo. Aí eu marquei até alguns versículos para os irmãos, e nesses versículos fala de Deus de olho no povo, para ele poder peneirar quem é ímpio e quem é justo. Então os olhos como de fogo, porque esses olhos têm poder para ver tudo e poder julgar tudo. Certo? O fogo não tem essa característica? O fogo tanto destrói quanto purifica, não é? Olhos como de fogo, capaz de observar e ver o que vai fazer com quem é puro e quem é impuro. Em seguida, irmãos, versículo 14. 15. Os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Pureza. E um pé de bronze não é a mesma coisa que um pé de barro, né? É um pé firme. Para quê? Esmagar. Esmagar quê? As nações e coisa assim. Os inimigos todos, os ímpios todos. Todos. Seguindo em frente. A voz, como a voz de muitas águas. A voz de muitas águas, a Bíblia sempre traz naquela noção de que o homem não consegue controlar. Só vem. É forte, é poderoso e não tem o que o ser humano fazer. Então, a voz com esse poder todo, ou seja assim, quando Jesus fala, alguém pode calar? Não, porque ele vem com voz como de muitas águas. Na hora dele falar, todo mundo ouve e ninguém consegue calar. As enchentes por aí a gente vê, né? Pois é, Uma a gente enchente. A gente acha que essas que são o verdadeiro problema, né? E que essas a gente fica fazendo coisas para tentar controlar. Mas elas são incontroláveis ainda assim. Elas passam as barreiras, enchem tudo. Aqui, voz de muitas águas, imaginem um oceano turbulento mesmo. Jesus, naquela passagem que ele andou sobre as águas, que tudo estava um caos, os discípulos vendo fantasma, tudo acontecendo, a ponto de Jesus mandar a tempestade ficar quieta. É assim a voz de Jesus, é incontrolável, é audível a todos. Seguindo, 16. Tinha na mão 7 estrelas e tinha na mão 7 estrelas, até aí tudo bem. A gente está vendo uma pessoa com pé de bronze, cabelo branco, olho de fogo, então você fala que tem 7 estrelas na mão? Beleza. Só que tem explicação depois, alguns versículos à frente.
7 estrelas na mão, na mão direita, né? 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Agora que a gente quase acabou. Espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imaginem esse ser. Pé de bronze, cabelo branco, olho de fogo, sai da espada do meio da boca, segurando estrela na mão, o rosto brilhando. Os irmãos conseguem imaginar essa imagem escrita aqui pelo apóstolo? Sério mesmo, tentem imaginar. Só imaginar. Isso é algo que existe ou que não existe? Se os irmãos forem imaginar desse jeito mesmo. Porque aqui está falando de Jesus. Jesus que é homem, com aparência de homem. Ou seja, essas características aqui, elas são literais ou são figuradas? São todas figuradas. Elas estão aí para representar a eternidade, o poder, a força, a autoridade para julgar, a glória, o rosto brilhando é glória, igual como Moisés desceu do monte lá em Êxodo 34, desceu com o rosto brilhante, assustou o povo, porque ele estava diante da glória de Deus. E Jesus, no Monte da Transfiguração, ele também ficou com o rosto brilhante. A espada afiada, a gente tem textos bíblicos que falam sobre isso, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, e juntando 2 textos diferentes, capaz de separar juntas e medulas, essas coisas. Então a gente sabe que essa espada afiada, ela representa a palavra de Deus. Entende, irmãos? Então, essa imagem toda é para representar Jesus no ápice do seu poder e glória. Não era mais aquele lá que João viu num dia todo espancado e pregado no madeiro, e depois ele viu glorificado. Mas não era mais essas 2 imagens. Ele estava vendo Jesus no ápice da glória dele. E ele escreveu dessa forma para entender a potência da coisa. A palavra de Jesus é tão potente que é como voz de muitas águas e como uma espada. E essa é a potência da palavra de Jesus. Entende? Então são símbolos aqui para falar a potência e o poder dele. Isso daí é a visão dele, essa figuração dele. Exato, é a forma com que ele viu, que ele conseguia explicar melhor. Imagine a seguinte situação assim: como que eu consigo falar que alguém tem força o suficiente para pisar no mundo inteiro? Como que eu consigo falar que essa pessoa tem essa força, tem esse poder, essa autoridade toda? Como? Ele pensou, um pé de bronze. Mas para significar a força hoje pode não ser o bronze ou o metal mais forte. Exato. Fez sentido, lembra que tem que fazer sentido naquela época também. Como que eu vou falar de algo incontrolável como as palavras de Jesus, e tão potente como as palavras de Jesus? Vou falar como uma espada e como água turbulenta, porque não dá para segurar. Entende? Então ele colocou assim, esses símbolos. A gente não tem que prestar atenção nos símbolos, a gente tem que prestar atenção no significado deles. O poder, a autoridade e glória de Jesus, porque Jesus continuou tendo a aparência que ele tinha, do Cristo homem glorificado. Só que o jeito que João decidiu escolher para falar de todo esse poder e glória que ele tinha foi essa. É bom ler esses textos que você colocou aqui. Sim, aí tem um conjunto grande de textos. Você podia falar claramente, visto que o Império Romano estava de olho nele. Exato, e assim, igual eu falei, a linguagem ela é complexa para nós, mas para eles não era. Ele podia escrever assim tranquilamente. Tinha um monte de texto assim, tanto os que estão dentro da Bíblia, Daniel a partir do 7 é assim, tem um trecho grande de Ezequiel que é assim, quanto outros textos que não estão na Bíblia, que eram assim. O povo estava acostumado com isso. Nós não estamos. Ou então aquele povo, que nem agora você está esclarecendo bem a mente da gente. Esses textos que você colocou de Hebreus 4:12, né?
talvez também no Flor das Águas, ele lembrasse que aquele povo tinha assistido a Jesus acalmar a tempestade. Então, aquele povo que já entendia sobre isso que está falando. Nem agora. Isso é legal. Jesus tinha falado que a palavra é uma espada de 2 gumes, né? E julga os pensamentos, os corações e junta. Então, Jesus já tinha falado. Se eu colocar isso, o povo já vai entender. Não precisa nem. Sim. Eu quis dizer, no conhecimento que ele tinha, a gente hoje colocar no conhecimento que a gente tem. Eu, com a minha idade, tem coisa que eu não sei. Mas, de repente, uma pessoa mais nova sabe muito mais. Então, assim, tentar trazer isso na minha realidade. Então, em cima daquilo que eu conheço, como ele fez também. Sim, é uma das belezas do Apocalipse. A mesma história contada 7 vezes, porque assim, você não pegou na primeira? Relaxa, tem mais uma. Não pegou na segunda? Vamos que tem mais uma. E assim a gente vai 7 vezes até acabar. Jogo de fogo. Quando nós imaginamos jogo de fogo, mas geralmente nós atribuímos ao Ou Superman. uma força do mal, alguma coisa assim. Alguém Vamos lá, irmãos. cabelo branco, já pensa numa pessoa idosa. Exato, mas pessoa idosa e frágil. Sendo que Provérbios, como um dos textos que eu coloquei, fala que as coroas de honra são os cabelos brancos. A experiência, a honra está nos cabelos brancos, está na experiência, está em ter vivido. Certo? Então vamos lá, irmãos. Deu para entender essa imagem de Jesus, né? Sim. Agora, olha que legal que aconteceu no versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. O pastor Leandro Lima, ele coloca dessa forma. A glória de Jesus foi tão impactante para o João que ele desmaiou. Pá! Mas outros comentaristas não colocam como desmaio, colocam como assim, se rendendo, sabe? Se prostrando e se rendendo em glória. Mas eu gosto da ideia de ter desmaiado. Porque imagina, se a cabeça dele conseguiu trabalhar o suficiente para ele imaginar uma espada saindo da boca de um cara com o rosto brilhante, pode ser que ele tenha mesmo tido um choque grande o suficiente para ele ter desmaiado. Entende, irmãos? Então, quando vi, caí a seus pés como morto. Então, olha só. Primeira coisa que eu falei para os irmãos. A gente estava com a imagem do Jesus esbofeteado que morreu e ressuscitou. Agora a gente ficou com essa imagem do Jesus todo glorioso, disposto a meter o pé em cima de todo mundo que é ímpio. Estamos com essa imagem na cabeça? Olha os próximos versículos. O mesmo 17 ainda. O vi caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão, pôs em mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse Cristo glorioso, todo poderoso, olho pegando fogo, pé disposto a tudo, é o mesmo Cristo ainda, que chega, põe a mão e fala: calma, eu estou aqui, calma. Eu com todo o meu poder, imagina, e isso torna essa mensagem muito maior ainda. A gente olha esse Cristo glorioso, com todo o poder, acima de todas as coisas, acima de todos os reis da terra, e Ele é o mesmo que chega até nós e fala: calma, eu estou aqui. Não é o Jesus todo arrebentado, sou eu dono de tudo. Calma, não tenha medo, eu estou aqui. É melhor crer em qual dos Cristos? O Cristo que a gente vê no pescoço de um monte de gente, um monte de parede, ou nesse Cristo? Entende, irmãos? A mensagem ela é potente. Imagina, o povo é na igreja perseguida, todo mundo está morrendo, toda hora estão pegando alguém para matar. O Nero, um dia, ele falou assim: ó, aqui o meu império está muito escuro. Ele pegou um monte de cristão, amarrou e usou de tocha para iluminar a noite. E as pessoas vendo isso, os cristãos sendo jogados nos coliseus, não era só um, jogados nos coliseus, sendo despedaçados, ou como está lá em Hebreus 11, cerrados ao meio e essas coisas todas. O povo podendo perder a esperança, mas Cristo aparece como todo poderoso e fala: calma, eu estou vendo o seu caos, mas eu estou aqui. E ele ainda fala, né?
Olha as palavras de Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Aquela história de alfa e ômega, né? Eu não estou aqui só agora. Eu não sou uma coisa do agora. Eu sempre estive. Eu para sempre serei. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Ou seja, o povo todo está morrendo, você está passando por dificuldades, não é porque eu sumi, não. Eu estou aqui. Eu continuo aqui. E estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a morte não consigo me conter. E agora eu mando na morte também. Mesmo que vocês morram nas tribulações de vocês, deixa comigo. Porque agora eu tenho a chave da morte, eu resolvo isso. O controle até da morte está nas mãos de Jesus. Entende, irmãos? Essa mensagem é muito grande, ela é muito poderosa. Aí o versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui a indicação, né, do que o João ia ter que anotar, e a gente vai ver ao longo do livro que muita coisa que está escrita já aconteceu. Mas aqui não está falando só do que já aconteceu, mas está falando do que virá a acontecer também. Jesus não deixou lacuna, ele avisou, o final vai ser assim, ponto final. Então a gente sabe o que esperar. Ele já está dando a indicação de que ele vai avisar tudo sobre o que a gente tem que esperar. Então assim, eu não sei como vai ser daqui para frente. Sabe? Ele avisou. Ele avisou. Não isentando de tribulações, mas ele vai avisar. 20. Quanto ao... agora ele vem uma explicação. Eu acho que é a única parte que tem isso. A gente vai ver ao longo do livro. Mas acho que é a única parte que tem livro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Lembra? A igreja é como um candeeiro, porque ele serve para iluminar. A igreja serve para iluminar o mundo. E os 7 anjos, aí surgem pequenas discussões, mas pode ser anjos mesmo, anjos, que Deus colocou para estar com a igreja, ou pregadores, mensageiros, aquele que chegou, por exemplo, na igreja de Esmirna, a pessoa que pegou o rolo e leu para o povo. Pastor, da 10ª. Exato, essa pessoa pode ser considerada como anjo também, porque em todas as cartas está lá, ao anjo da igreja de Esmirna diz tal coisa. O anjo pode ser o pregador, o líder da comunidade, ou então anjos mesmo. Eu vejo muito mais teólogos afirmando essa parte dos pastores. A gente não vê, quer dizer, a gente até vê, mas em quase nenhum texto bíblico, Deus colocando anjos para fazer tarefas específicas em lugares específicos, anjos territoriais. A gente não vê isso nas escrituras. A gente vê casos isoladíssimos. Então, anjo, como significa a mesma coisa que mensageiro, pode ser que seja significando pregador. Agora, olha só, irmãos. Eu planejei o tempo dentro da minha cabeça para ficar só no capítulo 1 mesmo. Por quê? Porque o 2 e 3 a gente está mais habituado. Mas ainda assim, coloquei uma tabela para os irmãos aí, ó. A estrutura das 7 cartas. Então, tem o elogio, tem a repreensão, tem a apresentação. Se os irmãos pararem para ler, que eu vou pedir para os irmãos leiam os capítulos 1 a 3 de novo e tal. Vão ver, por exemplo, ó, eu vou ler a introdução das 7 cartas. De Éfeso, no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. De quem que está falando? Jesus. Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e reviveu. Quem? Pérgamo.
essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Quem? E assim por diante. Essas características de Jesus, elas têm a ver com as situações dessas igrejas. Então, observe essa tabela, leiam o texto. A tabela está mastigadinha justamente para conseguir perceber. Vamos ver que tem igreja que não tem elogio nenhum. Tem igreja que não tem repreensão. Mas tem mensagem de Jesus para todas elas. E a gente se encaixa com elas. Pode ser que a gente esteja num momento que a gente pareça mais com uma do que com outra. E que a nossa igreja seja mais parecida com uma ou com outra. Mas vejam só. Lembra que eu falei que são 7 textos, 7 vezes que é contada a mesma história? No meio das 7 cartas, e nesse capítulo 1, já fala sobre a volta de Jesus, já fala sobre os ímpios serem destruídos, já fala sobre os salvos serem resgatados, já fala sobre o reinado de Cristo Jesus. Isso que aparece nos outros ciclos todos, já aparece nesse comecinho também. Só que depois vai ser aprofundado. Certo, irmãos? Coloquei aí no final umas perguntinhas para os irmãos. Depois os irmãos pensem nelas. Perguntas como: os irmãos já leram o Apocalipse antes? Como foi a experiência? Eu vou tentar, nas próximas aulas, deixar mais tempo para os irmãos fazerem perguntas. Da semana que vem vai ser uma loucura. Essa eu quero saber, porque como eu coloquei, na próxima semana, a gente vai ver quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vai ser legal. Certo, irmãos? Além disso, a gente vai entender todos os 7 signos. A gente vai... Na semana que vem, a gente vai passar por um ciclo completo. A gente vai ver o mundo ser destruído, a gente vai ver Cristo glorioso, a gente vai ver tudo. Só que, igual eu falei, cada hora a gente olha por um ângulo diferente. A gente já olhou o primeiro, aquele que olha para as igrejas. Depois, no próximo, a gente vai ver, no segundo ciclo, que é o dos selos, o trono de Deus. Jesus no trono, Jesus com o controle de todas as coisas. E no meio dos 4 cavaleiros, que gera um pouquinho de curiosidade. Beleza, irmãos? Simples, rápido e fácil? Irmãos, como está aí no final? Se os irmãos puderem, durante a semana, leiam os capítulos 4 até 7. Se tiverem dúvidas, anotem, que a gente tenta responder. Certo? Se tiverem dúvidas, anotem mesmo. Aí depois eu mostro para os irmãos alguns materiais legais para a gente usar.